Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Kenichi, Demi Gutiste Disciple, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Kenshi618. Links na descrição do vídeo. O shinobi mais forte da história. Capítulo 29 – Sem remorso. Naruto teve que sair do Coliseu, pelo menos por um tempo. Os guardas armados rondando o local não eram muito problemas para passar, não que ele imaginasse que eles o deteriam. Mesmo que eles estivessem usando armaduras e tridentes, eles eram músculos idiotas, e ele ainda os arrancaria do bronze. Não que ele fosse fazer uma coisa dessas só porque podia, é claro. Tudo o que ele queria fazer era sair, longe do rugido da torcida do estádio e de todas as pessoas ao seu redor. Ele gostava de se exibir tanto quanto o próximo, mas este torneio não era tanto para mostrar o quão incrível ele era quanto ele pensava que seria. A piscina pela qual eles passaram ao entrar na ilha estava completamente vazia e desprovida das belezas que estavam presentes em sua chegada. Provavelmente todas foram namoradas, esposas e amantes dos chefes do crime que compunham a audiência do torneio. Ele nem se incomodou em tirar a roupa antes de pular e flutuar na superfície da água de costas, olhando para o céu. Estou cansado de me preocupar com isso. Este não sou eu. O jovem de cabelos amarelos disse a si mesmo em pensamento audível: não me preocupo. Eu simplesmente cuido dos meus negócios, exceto nos momentos em que não posso. Mas mesmo assim não penso muito nisso. Se ele morreu, ele morreu. Ele chegou a um acordo sobre como as coisas eram perigosas depois que a Pachai quase o matou em um acidente anos atrás. Arriscar o próprio pescoço nunca foi realmente um problema. Claro, teria sido inconveniente, mas Naruto percebeu que ele estava vivendo em um tempo emprestado desde o momento em que ele e Shikamaru foram deixados na costa do Japão. Pare de pensar então. Naruto nem olhou para o lado depois de ouvir a voz lenta. Ele simplesmente chutou as pernas para desviar seu padrão flutuante para o lado da piscina onde Shigure estava abaixado. Ela parou o movimento dele com um único dedo em sua testa. Isso não combina com você. Naruto nem ficou surpreso que ela o encontrou. Ela conseguiu encontrá-lo em sua casa quando ele não deixou ninguém saber onde morava. Você não me chama de estúpido o tempo todo. Seu pensamento não te impede de ser estúpido de coração. Quanto mais rápido você se decidir sobre as coisas, melhor elas serão para você. Naruto fez uma careta para ela, mas ela apenas acariciou sua bochecha com as costas da mão. Bem, talvez você possa me dizer: por que me sinto tão ferrado? Não tenho medo daqueles coringas e não acho que Kenichi e Mil não são fortes o suficiente para chutar seus traseiros. Você está dividido. Shigure ergueu as duas mãos, movendo-as como se fossem partes de uma trave de equilíbrio. Você quer ser um ninja, mas não quer viver a vida que eles vivem. Você quer liberdade. Você também quer ter a versatilidade do ninja para fazer o que quiser e responder às coisas do seu jeito, não para aderir à nossa filosofia ou Katsujinkin. Mas você está perto de todos nós. Naruto não se lembrava de Shigure ter dito tanto antes. Então você está dizendo que eu estou preso no meio, e isso é uma droga, Naruto murmurou, soprando mechas de seu cabelo molhado para longe de seu rosto. É só que as pessoas estão esperando coisas de mim. E eu ainda não direto saiu e disse a todos que Neji morreu na luta que tivemos ainda. Por que você não quer que eles olhem para você de forma diferente? Por matar, Shigure disse, mesmo que não tenha sido intencional. Eu não sou Katsujinken. Eu continuo dizendo a todos que não sou. Naruto exclamou, parte de sua turbulência interna fervendo. Se você morrer em uma luta comigo, você não deveria ter escolhido isso em primeiro lugar. Mas eu também não sou Satsujinken. Eu aprendo certos movimentos para que eu não precisa matar pessoas. Foi apenas sorte de Naruto que todos os seus amigos fossem lutadores leais de Katsujinken. Nenhum deles acreditava em causar a morte de seus oponentes. Inferno, mesmo que ele tivesse amigos Satsujinken, eles o achariam fraco porque ele também não se comprometeu com eles. E Naruto era do tipo que amava muito. O pensamento de que as pessoas de quem ele gostava o odiavam era o suficiente para destruí-lo. SHHH. Shigure o silenciou antes que ele pudesse sair em outra tangente. Está tudo bem. Ele argumentou de volta para discordar. Não, não é. É sim. Por que ela sempre conseguia acalmá-lo? Por que ele a ouviu do jeito que ele fez?
Jiraiya teve mais dificuldade em fazer Naruto calar a boca, ficar quieto e abrir os ouvidos do que Shigure jamais fez, mesmo quando Naruto não confiava nela. Naruto apenas ficou em silêncio e se virou na água para começar a sair. Eu posso te fazer uma promessa. Eu nunca vou usar nada que você me ensinar para matar alguém. Eu não vou te prometer que eu nunca vou acabar fazendo isso de novo, porque eu não faço promessas que não sei se posso cumprir, mas nenhuma técnica do estilo Kouzaki em minhas mãos jamais matará alguém. Isso não estava bem para ela, e ele sabia disso, mas era o melhor que podia e faria. Ele não iria mentir e dizer que nunca mais mataria ninguém, porque ele sabia melhor. Shigure simplesmente encarou Naruto por vários segundos antes de acenar lentamente. Você se preocupa com o que eu penso de você. Era difícil dizer se ela estava tocada ou zombando dele. Ela falava no mesmo tipo de tom, não importa o que, então era difícil discernir suas emoções durante declarações mais ambíguas. TCH Naruto corou enquanto voltava para a terra e se sacudia como um cachorro. Então? Você me ensina coisas, e você é meio importante para mim. Que vergonha! Ele nunca disse nada assim a ninguém, muito menos a qualquer tipo de adulto. Fora do campo de visão de Naruto, Shigure bombeou seu punho vitoriosamente. No momento em que ele reconheceu que ela fez algum tipo de movimento, ela escondeu todos os vestígios do gesto que já ocorreu. Agora, Shigure disse, tentando colocar as coisas de volta nos trilhos como o adulto mais respeitável na vida de Naruto, o que era uma pena porque ela não era apenas um membro dos mestres Ryōzanpaku totalmente desequilibrados, ela tinha apenas 22 anos de idade. Ela não deveria ter sido responsável. Eu nunca despachei sua bolsa. Que armas você trouxe? Você vai me treinar no último segundo? Pode ser. 20x. No Coliseu. Ah, e armas de arame ou não, o Capitão K não tinha nada para Spartacus da equipe Pancration. O mestre Fortuna certamente seleciona bem seus filhos, já que nenhum deles perdeu sua luta nesta rodada contra a equipe Black Force. A equipe Pancration avança para enfrentar o vencedor da próxima partida. Bem, eles certamente demoraram com esse anúncio, disse Kizaru enquanto toda a sua equipe caminhava pelo corredor em direção à saída mais próxima que levaria ao ringue. Essa luta estava na metade quando começamos. Aquela equipe Pancration era muito difícil para crianças de aparência tão dócil. A maneira como eles lutaram foi mais ao longo das linhas de luta direta sem barreiras, o último homem de pé a qualquer custo. Esse foi o Pancration como um estilo completo. Eles lutam como se sobreviver fosse a única coisa que importa, apontou Takeda depois de assistir os membros da equipe Pancration que participaram da rodada das quartas de final. A única vez que vejo discípulos lutando tão intensamente é contra seus próprios mestres. Ele saberia. Seu mestre James Shiba não era o sparring mais gentil para enfrentar no ringue. Cada sessão parecia uma luta desesperada pela sobrevivência. Takeda sabia como era. O que? Nijima perguntou, tendo assistido a partida também. Ele não era nenhum tipo de artista marcial, então não sabia a que o boxeador estava se referindo. Por que você lutaria mais contra alguém treinando você? Porque as lutas com seu mestre são os momentos em que você sabe que tem que dar tudo de si. Eles esperam que você faça isso. Eles o forçam a isso. Eles fazem você cavar fundo para ficar mais forte, porque às vezes o treinamento é mais difícil do que a batalha real, explicou Takeda. Se você não fizer isso, você diminuirá seus socos durante uma luta real. O que isso tinha a ver com aquela equipe, ainda não estava claro para os não combatentes que acompanhavam a Chad Alliance. Então o mestre deles deve ser um ser humano horrível, Freya disse, entendendo o que Takeda queria dizer. A maneira como eles lutam é como se falhar não apenas matasse aquele que perdesse, mas mataria até o último deles. Esse tipo de inimigo era perigoso. Mais perigoso do que eles pensavam porque não haviam lutado com ninguém assim antes. Se eles pudessem derrotar o Team Zemini, seria quem eles enfrentariam a seguir. Um jovem com longos cabelos claros e um rabo de cavalo, vestido com armadura de gladiador como o resto de seus aliados de cabelos louros, liderou sua equipe vitoriosa pelo corredor oposto à Chad Alliance. As duas equipes pararam uma na frente da outra para se medir mais ou menos de perto. Dos 5 membros da equipe, a equipe Pancration tinha 2 mulheres e 3 homens. Por fim, Spartacus se apresentou com um sorriso de boas-vindas no rosto cheio de cicatrizes. Quero desejar boa sorte a todos vocês. Contra os 2 que estão enfrentando, vocês vão precisar. Por quê? Claro que eles eram bons pelo que viram na primeira luta, e com certeza era Yumi e tudo mais.
mas Naruto acabou fazendo o picadinho daquele garoto Gia na feira cultural, não é? Claro, apenas aquela garota chinesa pegajosa que estava com ele pelo resto do dia viu a luta, mas o resto deles que estava lá viu a bagunça em que Naruto o deixou depois que acabou. Talvez nos encontremos na próxima rodada, disse Spartacus, estendendo a mão. Takeda sorriu com o possível desafio e apertou sua mão, seu sorriso nunca diminuindo, apenas desaparecendo um pouco enquanto fazia. Tome cuidado, Chad Alliance. Enquanto Spartacus e sua equipe se afastavam, Takeda apenas olhou para sua mão e cerrou o punho. Aquele cara, ele tem muito poder nele e isso o excitou. Tudo bem, agora estamos chegando ao verdadeiro negócio neste torneio. Finalmente Thor disse, batendo palmas, é para esse tipo de coisa que viemos aqui em primeiro lugar, não é? Ele descobriu que ninguém em seu grupo realmente competindo discordava dele, eu só queria que Sieg estivesse aqui para conseguir um pedaço disso. O rugido da arena ficou mais alto enquanto eles saíam do túnel e desciam a passarela que levava ao ringue cercado por água onde o time Zemini já os esperava. Mais uma vez o palco havia mudado do piso de pedra normal que deveria ser para todos em algo especializado. Quantos caras que armam essa porcaria estão sendo pagos? Kizara perguntou incrédula, já que desta vez o palco era uma cidade empoeirada do velho oeste americano, completa com um antigo prédio de salão e uma fileira de fachadas de lojas. Sério. Eles colocaram isso nos 5 minutos que levamos para descer aqui. O tipo de recursos que Yami, por padrão, o grupo de discípulos de Yumi tinha, era impressionante. Eles claramente tinham o cara comandando todo o torneio com eles, e ele foi capaz de financiar sua própria ilha particular e seu exército particular. Isso foi apenas uma pessoa. Agora eles tinham que enfrentar a garota loura Luxia e seu irmão gêmeo enorme em uma configuração cafona do velho oeste direto de um filme. Castor estava em sua roupa de luta reveladora, um top vermelho tipo sutiã de luta livre e uma saia absurdamente curta com detalhes amarelos e franjas. Nos braços usava abraçadeiras pretas com borlas, no rosto usava uma máscara vermelha e amarela e nos pés calçava botas marrons que iam até a panturrilha. Seu enorme irmão Pollux usava uma camiseta preta justa e calças com um tipo desconhecido de tanga. Para combinar com o talento dramático de sua irmã, ele também usava a máscara de um luchador e não parecia muito feliz com isso. Então você é a Chad Alliance que roubou os holofotes do meu maestro na noite anterior, Castor disse com um sorriso perigosamente tímido. Sabe, você tem sorte. Ele matou pessoas por menos. Mas não pense que a mesma coisa vale para mim. Team Zemini são as estrelas deste show, de todo este torneio. Kizara zombou e cruzou os braços sobre o peito em um lance subconsciente. Eu não gosto de você. Não consigo imaginar por quê, disse Castor, sorrindo ao perceber para onde os olhos de Kizara continuavam caindo e descaradamente agarrou seus próprios seios. Cala a boca, Kizara com o rosto vermelho cuspiu. Como estamos fazendo isso? Não importa, disse Pollux com uma voz suave, apesar do tom profundo, mas severo. Qualquer maneira que você encontrar resolverá isso mais rápido. Ethan, cale a boca! Castor exclamou, dando um tapa na nuca de seu irmão. Estamos aqui para dar um show, e você cortou meu retorno babyface na última rodada quando derrubou aquele outro cara prematuramente. Estamos fazendo isso meu caminho. Mas Raquel. Cala a boca agora, sim. Com um estalar de dedos, o chão entre as duas equipes se abriu para revelar um enorme anel que se ergueu. Freya revirou os olhos. Claro, mesmo com toda a arena preparada para parecer que seria um grande evento, era apenas vestir-se para o ringue, já que é 5 contra 2, se todos vocês nos enfrentassem de uma vez, acabaria também rapidamente para que todos possam apreciá-lo. Você não tem confiança de que pode vencer. Nijima disse com uma voz provocadora, sua língua piscando para fora e parecendo bifurcada. Certo, esse é o curso de ação mais sábio para você. Raquel, Castor, simplesmente riu e passou a mão por seus longos cabelos dourados. Nada disso. É que Ethan tem o hábito de cuidar de seus oponentes muito rapidamente. Assim ele terá que demorar mais, mesmo que ele esqueça que deveríamos estar dando um show. Regras de etiqueta. Um competidor no ringue por vez por equipe, e as trocas só podem ser feitas quando o lutador legal no ringue marcar um companheiro de equipe ou tocar o chão fora do ringue. Até então, o resto de vocês tem que ficar no canto oposto ao nosso. Simples o suficiente para você. Que porcaria de regras são essas? O Kita disse em troca. Quem disse que você pode fazer as regras? Você não é o árbitro. Mas eu sou.
A voz de Diego caiu de cima no sistema de alto-falantes. Eu gosto desse plano, mas, novamente, Lucha Livre está próximo e querido do meu coração. Oh bem! Ha 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 ha! Está de pé. O desvio das regras leva à eliminação de cada equipe automaticamente. Não vejo como vocês vão impor qualquer desqualificação, disse Kizara, olhando para os guardas armados nas entradas do estádio. Aqueles idiotas com os forçados não vão machucar nenhum de nós se tentarem alguma coisa. Eu não tenho problemas em ir até lá se você estiver tendo problemas com minha autoridade. Kizara pode ter querido ser petulante sobre a coisa toda, e com razão, já que as malditas regras foram fixadas, mas entre lutar contra o Team Zemini e lidar com um lutador de nível de grande mestre irritado, ela teria preferido arriscar com Garota Luxo e seu irmão fofo. Isso é besteira. E, um anel. Takeda disse, enxugando o lábio superior enquanto sorria. Bem, não é como se estivéssemos realmente surpresos, e isso me serve muito bem. Boxeadores vivem para lutas no ringue. Não foi muita diferença. Só tinha uma corda a menos. O mesmo vale para mim, disse Thor com confiança. Não é o mesmo que um círculo de sumo, mas, novamente, meu ringue subterrâneo de aço também não é para sumo convencional. Um ringue é um ringue e um sumo está em casa em qualquer um deles. Takeda riu e deu um tapinha no ombro de seu enorme camarada. Eu não poderia ter dito melhor, Thor. Acho que estou mais animado agora do que nunca. O sorriso de escárnio de Kizara conseguiu se transformar em um sorriso com a atitude contagiosamente otimista de seus companheiros de equipe nas regras. Aquele idiota do Uzumaki não recuaria. Ele provavelmente trataria a coisa toda como se fosse luta livre profissional na TV. Certo, certo, disse Raquel, pulando no avental do ringue enquanto Ethan subia lenta e deliberadamente seu caminho pelas cordas. Bem, decida quem vai começar a partida. Além da pequena ruga que adicionamos, as regras são as mesmas. Lute até que você esteja fora de ação ou desista. Você pode trocar se estiver levando uma surra muito forte, mas assim que o derrubarmos, você estará fora da partida até o final. O Kita rastejou por baixo das cordas e se levantou, chutando as cordas resistentes e quicando na ponta dos pés no ringue. Bem, parece que há espaço suficiente para uma luta aqui. Foi nesse ponto que ele percebeu que estava lá dentro com Ethan, e que mesmo com todo o seu tamanho, o americano loiro ainda o superava em estatura. Então eu acho que ele está começando a luta por você, Raquel disse, segurando o riso ao ver a compreensão surgindo no rosto de Ukita. Bem, vamos começar então. Derrube-o, querido irmão. O Kita nem percebeu o movimento de Ita até que sentiu uma sombra pairando sobre ele. Espere, um cruzamento de uma enorme mão direita esmagou o Kita em seu rosto, mandando para as cordas antes que ele caísse no tatame, sangue de sua boca espirrando quando ele fez contato. O Kita! Takeda gritou do canto de seu time. Ele teria feito seu movimento para entrar ou descer para puxar o Kita para fora, mas um olhar presunçoso de Raquel o impediu de fazê-lo. As malditas regras o teriam desqualificado segundos depois da luta se ele tivesse dito, droga. Ethan, eu disse para você fazer um show, não matá-lo com um tiro. Raquel reclamou com seu irmão impassível. Nós nem descobrimos qual era o estilo de luta do cara antes de você quebrar a mandíbula dele. Isso é tão chato. Desculpe, Ethan não parecia nem um pouco arrependido enquanto mantinha seus olhos em Ukita. Eu não acho que terminei as coisas ainda. O Kita se apoiou nas mãos e nos joelhos, apesar do sangramento e do fato de seus óculos escuros terem caído após o primeiro soco. Que tipo de poder era aquele? Ninguém nunca havia batido nele com tanta força antes. Eu nem senti ele vindo. Ele estava tentando arrancar minha cabeça, mas não senti nenhuma intenção de matar. No piloto automático, o cérebro de Ukita o colocou de volta na posição de pronto para lutar de seu judô, em vez de permitir a ele a opção mais inteligente de se esquivar do ringue. Saia daí, seu idiota! Kizara gritou quando seus pés deram um passo à frente em uma investida. Ethan estreitou os olhos para Ukita e deu um passo para trás por um tempo extra para analisá-lo. Ele está vindo direto para mim com os braços estendidos. Com esse kimono, esse tipo de abordagem, sua constituição e sua nacionalidade, eu diria. Judô. O Kita pode ter sido forte o suficiente para ser imponente com seu ataque de judô, mas ele não era rápido o suficiente para ameaçar alguém como Ito ou Raquel com ele. Para agarrar alguém como qualquer um deles, simplesmente ter a luta confinada a um ringue não era suficiente. Malha Shiva Kick. Ita disparou um chute alto e direto na cabeça de Ukita, que o acertou e o derrubou em um canto neutro em vez do próprio santuário.
Mesmo sendo atingido, impressionou Ethan. Ele ainda está vivo. Então você está finalmente se segurando para dar ao povo um show melhor, Ethan? Raquel perguntou com um sorriso. Demorou o suficiente para você ter a ideia. Não, eu não me contive, disse Ethan. Eu o chutei com tanta força quanto teria chutado qualquer outra pessoa. Novamente. Se ao menos ele tivesse as técnicas para igualar essa durabilidade. O Kita tentou se levantar usando a corda do anel do meio como apoio. Kizara cerrou os dentes e deu um tapa em Thor, que então se sentou na corda, fazendo com que o Kita caísse do ringue. Aí. Ele já está no maldito chão. Ela gritou enquanto pulava em si mesma. Etiqueta cega. Raquel disse, dando um tapa nas costas de Ita e se intrometendo na partida. Saia. É a minha vez, Ita. Eu vou marcar você, sua cadela. Kizara não perdeu tempo em chegar até Raquel para começar seu ataque de chutes enquanto ela enxotava seu irmão para fora do ringue. Raquel inclinou a cabeça para trás, evitando um chute direcionado a ela enquanto ela estava de pé no avental fora das cordas. TCH, se eu estragar muito perto das cordas, vou me prender eles. Raquel saltou para o ringue e disparou rapidamente, saltando das cordas antes de atirar em Kizara com a força adicional de seus movimentos. Lariat. Kizara engasgou e se abaixou e rolou sob o ataque de varal de braço estendido apontado para sua garganta e pescoço. Isso foi rápido. A ruiva teve que segurar o chapéu só para mantê-lo na cabeça. Eu não pensei que aquela porcaria sobre as cordas dando impulso a você fosse realmente real. Thor teve que sentar nessas coisas apenas para separá-las. Então como você consegue esse tipo de mola deles? Experiência dentro do ringue. Raquel exclamou com um floreio. A beleza de luta livre não é apenas o carisma, é a base que entra em toda a pompa. Não é fácil ter uma aparência tão boa e dominar todos os meus oponentes ao mesmo tempo. Quem estava sendo dominado? Ela não. Tudo que essa observação fez foi estimular Kizara ainda mais na tentativa de chutar o rosto para as varandas. 20x. Em outro lugar, fora do Coliseu, com Kenichi. Naruto tinha o péssimo hábito de coceira nos pés na opinião daqueles que o conheciam e amavam. Sempre que Naruto saía de uma sala, ele não apenas saía da sala, mas também do corredor e, possivelmente, de todas as instalações, se pudesse. Não apenas isso, mas uma vez que ele começou e você o perdeu de vista, ele foi miseravelmente difícil de localizar. Sinceramente, disse Mil enquanto ela e Kenichi caminhavam pelas instalações da Ilha do Desespero, esse menino vagueia demais. Ele poderia pelo menos dizer a alguém para onde está indo antes de partir. Acho que Naruto-san nem sabia para onde estava indo antes de ir embora, Kenichi disse a ela. Naruto sempre foi meio estranho assim. Ele odiava que lhe dissessem o que fazer e realmente não gostava de sentir que devia alguma coisa às pessoas. O cara faria qualquer coisa por você, mas contanto que ele sentisse que era em seus termos, eu não acho que dizer a ele que ele precisa contar algo a alguém funcionaria muito bem para ser honesto. Após um momento de reflexão, Neil teve que admitir que a história havia provado que este era um mau curso de ação em relação a convencer Naruto de qualquer coisa. O amigo ninja deles tinha uma raia infernal de vez em quando. Eu acho que você está certo, Neil lamentou. Shigure-san é a única pessoa que eu conheço que pode se safar dizendo a Naruto-kun para fazer qualquer coisa. Ele só vai bater de frente com qualquer outra pessoa. Kenichi estava bem com o jeito que Naruto era. Ele devia isso a ele. Eu acho que é a única maneira que ele sabia como sobreviver, disse Kenichi, lembrando-se de como Naruto sempre costumava ser, mesmo no ensino médio. Naruto-san sempre agiu duro, mas ele escondia que era um ninja, então eu não sabia que era real. Eu fui perseguido muito, e eu teria sofrido muito mais se Naruto não agisse do jeito que ele agiu naquela época. Ele apenas enfrentando os valentões que só queriam parecer mais legal do que outra pessoa e não ser realmente durão, rejeitou muitos deles sem lutar. Então eu realmente só tive que aceitar isso dos caras durões reais. Ou o que contava como caras durões quando ele nem sabia como fechar o punho corretamente. Miu assentiu, pois parecia apropriado. Eu acho que foi mais do que isso. Fazendo o que ele fez, tentando enfrentar os mestres de Ryosanpaku sozinho por anos, acho que ele teve que agir dessa maneira para se convencer de que ele poderia fazê-lo, não importa quantas vezes ele falhou. Eu não acho que ele reage dessa maneira apenas para começar as lutas. Isso o levou até aqui, então é difícil deixar esse tipo de coisa ir. Eu acho que os artistas marciais devem ser teimosos por natureza ou algo assim. Ei, Naruto-san!
Os pensamentos de Kenichi foram interrompidos quando ele viu a forma de seu amigo loiro se abaixar rapidamente em um prédio como se os evitasse. Onde ele está indo? Bem, ele decolou da varanda de observação em primeiro lugar e desapareceu. Talvez ele não estivesse apenas vagando? Talvez ele estivesse realmente evitando os outros completamente? Droga, não havia tempo para isso. Seus amigos estavam lutando contra Yumi e em seguida teriam que enfrentar aquele time de ninjas para matá-lo. Eles tiveram que voltar ao estádio e pensar em algo. Naruto-san, não é a hora de ser antissocial. 20x. Enquanto isso, no Coliseu. Acho. Naruto espirrou violentamente, curvando-se sobre a grade da sacada do Ryo Zanpaku. Puxando-se para trás enquanto fungava e gemia, ele se sacudiu. Droga, onde diabos estão Kenichi e Mil? Eles estão perdendo isso. Eles foram procurar por você, idiota, Sakaki disse, recebendo o olhar maligno de Naruto em troca. Você desliga seu cérebro quando sai para passear ou é assim que você fica o tempo todo? Eu não sei Karate Bum. Você é alérgico a realmente usar camisas, ou você apenas gosta do cheiro de suor e couro velho juntos? Naruto atirou de volta sem perder o ritmo enquanto virava a cabeça de volta para a luta. Todos os mestres apenas olharam para Naruto como se ele tivesse crescido outra cabeça. Isso foi, realmente muito bom, disse Akizame após o fato. Acho que o primeiro garoto que minha filha gostar seria um espertinho como Naruto. Kensei disse baixinho, não que Naruto estivesse prestando atenção para começar, HM. Parece apropriado de alguma forma. Pela primeira vez, Sakaki não teve uma refutação igualmente afiada para manter a reunião verbal com Naruto. Por alguma razão, ele queria desesperadamente lançar o pirralho para a estratosfera. Oh, ele não tinha tempo para pensar no pirralho. Houve uma luta acontecendo lá embaixo. 20x. Ela mal consegue se esquivar disso, Kizara pensou consigo mesmo enquanto podia se sentir cada vez mais perto de acertar um chute devastador em Raquel. Estou sentindo como ela se move e se esquiva. Ela não pode continuar assim para sempre. E quase na hora, Kizara notou um passo em falso nos movimentos de Raquel que ela pulou toda. Levantando a perna e puxando-a para trás no joelho para aumentar a força antes de soltá-la em um chute poderoso, ela não perdeu tempo com um ataque suave. O rosto de Raquel assumiu uma expressão de pânico quando o chute a atingiu e a derrubou no chão do ringue. Eu a peguei, disse Kizara, pulando para trás e ficando pronta enquanto Raquel permanecia no tatame. Você gostou dessa? A luchadora vestida de vermelho levantou-se lentamente do tatame, cambaleando grogue. Ela poderia muito bem ter sido uma gazela ferida vagando descuidadamente na frente de uma leoa assassina. Saltando em seu alvo, Kizara segurou sua perna fora do chão antes de soltá-la, com a intenção de bater em Raquel. Chute de martelo. Ela não acertou nada além do ar, apesar de estar convencida de que seu chute acertaria. Quase imediatamente após aterrissar, ela se viu agarrada por trás pela cintura, com a cabeça de Raquel debaixo do braço para alavancar, Raquel suplex. Kizara foi levantada do chão e bateu com força nas costas, cabeça e pescoço. Os membros da Shad Alliance ficaram fora de si após a mudança de sorte. O que diabos aconteceu? Mijima exclamou, observando um dos membros mais poderosos de seus lutadores acumulados cair depois de ter o controle por um longo período. Kizara estava ganhando e então ela mudou assim. Eu não entendo, Takeda murmurou. Ela passou de mal se esquivando daqueles chutes com a cabeça intacta para plantar Kizara no maldito tatame. Freya chegou a uma conclusão gritante e bastante arrepiante naquele ponto. Ela está jogando com Kizara o tempo todo, assim como ela fez na primeira rodada contra aquela outra garota. Foi um grande golpe para o orgulho chegar a tal termos. Ela vinha treinando incansavelmente com Kizara desde sua derrota para Berserker, e reconhecidamente ela havia se tornado tão forte quanto Freya em seus próprios caminhos. Eu ficaria surpreso se algum dos chutes de Kizara realmente acertasse. É a arte de vender, disse Raquel com naturalidade enquanto Kizara se contorcia na tela. Você sabe, fazer os ataques de seu oponente parecerem mais eficazes do que realmente são. É uma ótima maneira de aumentar o drama de uma luta. Aumentar o drama da luta? Pelos sons da plateia, ela os tinha na palma da mão, então ela sabia do que estava falando naquele nível. Isso não tornava suas ações menos irritantes para seus oponentes. Kizara se levantou, mordendo a ponta do polegar com raiva. Uma batida não vai ser suficiente para me afastar. Raquel não disse nada. Ela simplesmente acenou para Kizara continuar a luta, algo com o qual ela não teve problemas. Buscando velocidade pura em vez de força,
Ela deu um chute alto na cabeça de Raquel apenas para ela se esquivar. Gotcha! Doki Shaji, axé kick. Balançando a perna para baixo, a ruiva de chute forte não atingiu nada além de Aritela novamente. Ela nem viu seu movimento. Virando-se, ela viu Raquel parando em seus próprios passos, segurando um par de jeans em sua mão que estava faltando uma perna. Essas eram as calças dela. Kizar olhou para baixo e se cobriu ao descobrir que estava de calcinha. Ela nem queria saber como Raquel tinha feito isso. Que diabos! Das vaias da plateia, ela não conseguia pular do ringue rápido o suficiente para seu próprio gosto. Virando-se para o público para avaliar sua reação barulhenta, Raquel ergueu as calças como se fossem um troféu. Como essas roupas de luta funcionais são? Com certeza parece que você está tentando mostrar o que você tem para mim. 20x. Incrível! Naruto sussurrou, desejando ter olhos que pudessem aproximar mais. Pelo menos até ele sentir o rato de Shigure puxar os óculos sobre os olhos com um guincho. Oi! Droga! Toshimaru, sério? Ele então teve que se esquivar de um chute de Shiratori por olhar para a bunda de sua amante. Shiratori, relaxe. Tal, pervertido Naruto. Shigure disse, lentamente balançando a cabeça enquanto Naruto evitou o tenente-chefe de Kizaru escalando o corrimão e ficando de pé no corrimão inferior longe da caixa da varanda. Naruto tentou não parecer ofendido ou culpado, e falhou. De qualquer forma, Shigure se lembrava de quem era seu manipulador não oficial? Comparado lado a lado com Jiraiya, alguém poderia pensar que Naruto havia feito um voto de celibato. Bem, sinto muito por não ser um monge ou algo assim. Sua atenção então se voltou para Kensei, que claramente tinha recursos de zoom por causa da câmera em suas mãos enquanto se inclinava sobre o corrimão da caixa e murmurava lascivamente. Toda vez que Shiratori tentava chutá-lo para fazê-lo parar de olhar boquiaberto, ele simplesmente se esquivava sem nem olhar. Pelo menos ela provavelmente se esgotaria fazendo isso e deixaria Naruto voltar para dentro mais tarde. Até então ele ainda tinha uma ótima visão. 20x. Irmã. A risada de Raquel chegou ao fim quando ela encabeçou o zumbido baixo da preparação de sumo de Thor antes de entregar um golpe terrivelmente poderoso, Shiju no Tatsumaki, quadruple tornado. O anel inteiro tremeu sob seu peso, mas Raquel acabou pulando sobre sua cabeça, caindo na corda bamba antes de se lançar direto para ele. Castor Drop Kick. Raquel esmagou os dois pés no corpo de Thor, mas sentiu como se estivesse chutando músculos crus. Na verdade, há muito mais músculos lá do que gordura. Ser aquele que faz todo o movimento, isso vai ser chato. Thor pisou em preparação e se agachou, inclinando-se para frente sobre os nós dos dedos enquanto se preparava para atacar. Raquel quicou nele com tanta força que caiu fora do ringue no chão, bem onde Kizaru tinha. Ethan, você pode levá-lo. Tenho alguns negócios inacabados com ela. E o premiado discípulo de Diego Carlo, Castor, está agindo fora do ringue. O locutor gritou. Na realidade, ela simplesmente não queria ver o quão sério ela teria que ficar para vencê-lo. Ele era extremamente durável para nem sentir o dropkick dela. Ela queria alguém que ela pudesse fazer um show de luta. O Kita não se recuperou porque seu rosto estava inchado e machucado e ele não conseguia nem ficar de pé no avental do ringue, mas ele foi coerente o suficiente para perceber algo obviamente errado. Ei, pensei que todos que não estavam o anel tinha que ficar no canto deles. Ei, alhá! Isso é qualidade de ego. Eu odeio aquele cara. Takeda fervia, quebrando suas próprias malditas regras. E ele podia sentir os olhos do homem nele. Se alguém mais descesse ou entrasse no ringue para entrar em qualquer uma das lutas, ele imporia sua vontade apenas para cagar e rir. Ita entrou no ringue e encarou a posição de sumo de Thor. Ele estalou o pescoço e se preparou enquanto Thor não perdia tempo em atacar com todas as suas forças. Ele era muito mais rápido do que seu tipo de corpo deixava transparecer, o que surpreendeu Ita. Esta foi uma vez que Ita não pôde confiar apenas em sua própria força bruta e ter o suficiente para derrotar seu inimigo. Devo cronometrar isso corretamente. Ita pensou consigo mesmo enquanto Thor avançava sobre ele, seus braços preparados para uma palma titânica. Esmagar. Oni Harit, palmeira aberta demoníaca. Thor trouxe um de seus braços erguidos para frente, pronto para soprar Ita para fora do ringue e passar pelo cenário de fundo que o cercava. Com muito esforço, Ethan conseguiu pegar o ataque no antebraço. Você é forte. Os dois grandes lutadores lutaram um contra o outro até que Thor sorriu e ergueu o outro braço para um segundo golpe de palma.
Itan rapidamente soltou o braço de Thor e usou os dois para agarrar o outro da mesma maneira que o primeiro. Algo estava errado embora. Thor não conseguia nem mover o braço que Itan havia agarrado para bloquear, e ele rapidamente descobriu que o mesmo se aplicava ao outro. Killer Samudamushika com os braços de Thor de alguma forma inúteis, ele não tinha nenhum método para se defender, algo que Itan não teve problemas em tirar vantagem rapidamente, lançando silenciosamente socos esmagadores em seu inimigo indefeso. Tornou-se um golpe direto com seus punhos poderosos, e Thor não apenas foi incapaz de escapar, como também não conseguiu bloquear. Não havia mais necessidade de mostrar as técnicas mais definidoras de seu estilo do que ele já tinha. Ainda havia oponentes para lutar. Enquanto soco após soco acertava o crânio de Thor, sem nenhum sinal de Itan desistir até que ele caiu e parou de se mover. Thor! Saia do ringue! Takeda gritou, pulando para cima e para baixo no avental, o pedaço de grama na boca esmagado entre os dentes. Droga! Ele é grande demais para simplesmente cair pelas cordas. E ele realmente duvidava que cair no chão apenas para rolar debaixo deles terminaria com ele vivo depois do fato. Itan não parecia ser do tipo que dava uma segunda chance a seus oponentes. Mesmo assim, com cada golpe de marreta descontrolado que acertava, Thor simplesmente não atingia o chão, apesar de estar indefeso. Ele não poderia revidar, marcar ou saltar para o chão. Takeda tinha visto mais do que o suficiente, mas não sabia o que fazer. Se ele entrasse, aquele bastardo com a máscara bem acima da arena o desqualificaria e nada mudaria. Thor ainda estaria no ringue e Itan não pararia de bater nele. Mas assistir sem fazer nada o estava matando. Foi então que notou Thor sorrir para ele durante a surra. Ele estava ficando acordado o máximo que podia para que Takeda e os outros pudessem escolher coisas para aproveitar quando ele finalmente caísse. Quanto mais eles vissem sem serem submetidos a isso, melhores seriam suas próprias chances. O Kita estava fora de ação desde os segundos iniciais da luta, e Kizaru ainda estava enfrentando Raquel no ringue de cueca. Isso deixou Takeda e Freya para assistir, embora ela tentasse não deixar transparecer em seu rosto, irritou-a tanto quanto a ele ficar presa nessa situação. E onde diabos Nijima foi? Ele estava ali um momento atrás. Eventualmente, Thor não aguentou mais e caiu de cara no tapete. Itan admitiu para si mesmo que não esperava que nenhum discípulo fosse capaz de aguentar aquele tipo de surra dele, mesmo com socos comuns, mas, novamente, o Kita também não foi morto por um de seus chutes mais fortes. Essas pessoas são realmente muito bons. Oh! E isso bastará para o poderoso Thor da Shad Alliance. O Pollux de Yumi é demais para os membros maiores da equipe lidarem. Eles foram apenas infelizes por terem enfrentado ele e sua irmã. 20x. Em outro lugar na Ilha do Desespero. Era como se eles tivessem vasculhado todos os lugares que Naruto poderia razoavelmente alcançar com uma caminhada do Coliseu. Restavam apenas alguns lugares. Uma vista panorâmica de uma saliência com vista para o oceano ou de volta à suíte. Honestamente, nenhum dos dois teria sido particularmente surpreendente. Então, onde devemos verificar primeiro? Neil perguntou, imaginando quão perto estava do tempo de luta para o próximo round. Se nós dois o encontrarmos, ele pode ficar na defensiva e tentar correr mais longe, disse Kenichi, tentando quebrar a mentalidade de Naruto pelo que ele sabia dele. Talvez se nos separarmos e um de nós o encontre em um momento que ele ficarei e falarei com quem chegar primeiro. Esse tinha sido o plano de ação. Os dois se separavam e verificavam os dois lugares, e se um ou os dois não o encontrassem, eles iam na direção do outro lugar para se encontrarem. Eles não podiam ficar fora por muito mais tempo, pois já estavam fora há cerca de 30 minutos. De qualquer maneira, Neil saiu ao ar livre. Ela se sentiu melhor ao ar livre e sentiu como se tivesse coberto todos os pontos cênicos antes que Kenichi pudesse em comparação. Surpreendentemente, para sua alegria, ela encontrou Naruto no último que ela planejava verificar antes de desistir. Aí está você! Neil reagiu alegremente, a cabeça de cabelo amarelo espetado parada em uma borda. Bem, isso era desnecessariamente perigoso. Sim, Naruto era acrobático e tudo. Como ela podia jurar que metade de seu treinamento de combate que ela tinha visto envolvia ele indo hiper rápido em algum tipo de superfície estreita, mas parecia fora de lugar para ele fazer isso quando ele não precisava. Naruto-kun? Neil perguntou, realmente tendo a chance de analisar Naruto agora que ela estava bem perto. Havia algo errado. Algo muito errado com ele. Ele se machucou na última luta mais do que deixou transparecer? Pensando bem, após um exame minucioso,
Havia algo errado com sua armadura de malha, é o mesmo tipo que Shiguri-san deu a ele. Ficou danificado e forçou-o a mudar? Não, nada feito por ela seria danificado tão facilmente para exigir um novo conjunto. Quaisquer outros pensamentos sobre o assunto foram cortados quando ela viu Naruto mergulhar para o lado da borda. Espere! Naruto! Alarmada com a ação repentina, ela correu para a borda e colocou as palmas das mãos no topo enquanto olhava. Em vez de ver Naruto cair ou alguma estranha acrobacia ninja, ela encontrou vários pedaços de material parecido com argila da mesma cor presos ao lado. O que? Por favor, não faça movimentos bruscos. Mil se virou lentamente e viu 4 dos membros do Tinameres parados a uma distância segura dela e da borda. Em uma das mãos havia algum tipo de dispositivo com um botão. Seus olhos se arregalaram quando ela percebeu que estava parada ao lado de explosivos plásticos ativos. Então você entende, disse outro jovem membro da equipe ninja, duvido que você seja rápido o suficiente para superar uma explosão e, mesmo que fosse, o talento de Fortuna para a arquitetura cênica fez com que todo o observatório caísse. Da explosão. Um par de gravatas foi jogado aos pés de Mil enquanto ela olhava para eles, entendendo que eles claramente queriam que ela fizesse. Eles foram ameaçados o suficiente por ela para pedir-lhe para amarrar as mãos e os pés para que ela não tentasse nada. Se você pelo menos se amarrar, vamos levá-lo para longe da borda, disse um deles, uma mulher por sua voz e proporções físicas em sua roupa, antes de se virar para seus companheiros. Eu não pensei que isso iria trabalhar. Eu acho que é por isso que Sai foi quem recebeu um nome para nos liderar, disse outra mulher. 2 desses ninjas que a protegiam eram mulheres. Isso não foi bom. Ken hesitaria em lutar contra eles, mesmo que o fizesse. Subterfúgio e espionagem são as partes mais fracas de nossas artes ninja. Nosso treinador nos disse para nunca usá-los. Mil realmente não conseguia pensar em uma saída. Qualquer passo repentino para um lado ou para o outro e eles explodiriam as cargas. Eles claramente não tinham nenhum problema em matar. Mas então eles poderiam simplesmente matá-la e tornar a próxima rodada mais fácil para eles, derrubando um membro da equipe adversária com antecedência. Este torneio não significa nada para nós. É apenas um meio para forçar os Uzumaki Naruto a um canto para matá-lo, e faremos qualquer coisa para atingir esse objetivo. Balançando a cabeça, Mil olhou para todos eles. Não, ela não iria querer ser refém para enganar seu amigo e fazê-lo desistir de sua vida. Eu não vou apenas sentar e deixar Naruto fazer algo estúpido porque disso. Ela encontraria uma saída, mas não iria ficar por perto e deixá-lo colocar a cabeça no cepo por causa de algo como: eu deveria ter pensado melhor. Ele não tinha o pacote de Naruto. Naruto nunca vai a lugar nenhum sem sua mochila. Você não sabe nada sobre ninjas, não é? O time dele. Mil olhou para ele enquanto ele removia a maquiagem do tom de pele de Naruto de seu rosto e a peruca que imitava seu cabelo. Removendo rapidamente os itens como se fossem absurdos, ele revelou ser Sai. Mil não disse mais nada. Ela estava chateada o suficiente sem precisar saber mais sobre o maldito plano deles. Ela só precisava de tempo para pensar. Havia uma saída para isso, não havia? Havia uma saída para tudo. Olhando para o detonador, porém, ela não se sentiu tão certa sobre isso. Se tentarmos usar você como um refém normal, ele estará preparado, Sai continuou a dizer, e se aprendemos alguma coisa com o fracasso de Hyuga Neji, é que não podemos dar a ele a menor abertura. Ele vai morrer. Mesmo que não sejamos nós a matá-lo. Vocês não vão nem mesmo lutar com ele? Não tenho vergonha de admitir que Neji Hyuga era nosso superior em combate direto por conta própria. Ele não só tinha mais experiência, como era simplesmente mais forte, disse Sai, aludindo a toda a sua equipe, e não havia ego suficiente. Entre muitos deles para contestar isso, eu não posso imaginar como alguém como ele poderia ter perdido para um garoto que só teve uma educação ninja inacabada, mas o fato é que ele perdeu. Ele não apenas derrotou o genin mais poderoso Konoha tinha, ele derrotou um membro do Yumi sendo ensinado por um dos One Shadow, Nine Fists. E ele fez isso sozinho. Mil estava começando a pensar que a única coisa que distinguia essas pessoas como seres humanos era a carne, sangue e sua aparência. Eles não sentiam, pelo menos não emoções. Era tudo uma lógica tática e fria. Foi terrível. Isso não só o torna perigoso, como ainda não sabemos o suficiente sobre ele para lutar contra ele e garantir o sucesso. Não falharemos nesta missão, disse Sai enquanto começava a se afastar, não vamos lidar com ele. Em um campo de jogo que não está completamente a nosso favor.
Eu disse a ele ontem à noite. 20x. Enquanto isso, com Kenichi. Asterisco esmagar, asterisco. Pedaços do controle remoto na mão de Kenichi caíram no chão com a pressão com que ele os apertava. Ele fervia de raiva com a mensagem deixada em um DVD na televisão de sua suíte. O rosto vazio de Sai claro para ver na tela, ele murmurou em sua voz uma mensagem que irritou Kenichi mais do que qualquer coisa que ele ouviu até agora em sua vida. É bem simples. Enquanto Naruto morrer, tudo ficará bem. Furinji Mil viverá. Enviarei uma mensagem aos meus aliados para deixá-lo em paz assim que Uzumaki Naruto estiver morto. Você pode fazer isso sozinho, se for conveniente para você. Eu realmente não importa, contanto que ele morra até o final da rodada semifinal. Se você atacar, meus companheiros de equipe detonarão os explosivos ao redor dela e depois matarão você. Se ao menos aquele cara estivesse parado bem na frente dele. Kenichi tinha certeza de que não teria problemas em abrir o rosto de Sai como um cofrinho. Na verdade, parecia uma ideia fantástica. Mas não. Eles saberiam que ele estava vindo e simplesmente a explodiriam. A ideia de tal coisa acontecer, muito menos estar presente para ver isso acontecer, o deixava enjoado. Mas o pensamento de deixar Naruto sozinho para se defender contra aqueles chacais era quase tão ruim. Esperar. Os mestres. Especialmente o velho. Ele rasgaria a ilha ao meio se soubesse. Sabemos sobre a força dos mestres de Ozampaku, disse o vídeo de Sai na hora. Não fizemos esses planos e nos esquecemos deles. Se virmos algum deles, eles têm ordens para matá-la imediatamente. Por favor, não nos faça derramar mais sangue do que o necessário. Vocês todos não têm nada a ver com os assuntos dos ninjas. Uzumaki morre, ou Furinji morre. Rangendo os dentes com raiva, Kenichi saiu correndo da suíte para voltar ao Coliseu. Tinha que haver algo que ele pudesse fazer. Sai disse que seria ele quem enviaria o sinal para fazer uma coisa ou outra. Então tudo que ele tinha que fazer era bater no cérebro de Sai e impedi-lo de dar qualquer tipo de ordem a alguém. Era uma maneira bastante Naruto de lidar com um problema, mas Kenichi estava com tanta raiva que realmente não queria ser muito diplomata. Todos os mestres teriam concordado que a maneira mais fácil de resolver um problema dessa magnitude era simplesmente dar uma surra nele. 20x. No Coliseu. Raquel estava fazendo um show para evitar os chutes de Kizara, chutes que ela estava menos inclinada a lançar devido à falta de calças. Seu jeans podia ter apenas uma perna, mas ainda cobria mais do que seu traje atual permitia. Não foi apenas para provocar que seu jeans foi roubado. Sua modéstia tornou isso uma tática que estava sendo usada contra ela. Ela era muito tímida para usar toda a sua amplitude de movimento, o que permitiu que Raquel eventualmente agarrasse em uma submissão de alongamento abdominal. Uau! Você poderia olhar para isso. Nanjou Kizara parece que está prestes a pular do aperto brutal de Castor. Uau! Raquel comentou, de pé atrás de Kizara, segurando seu braço direito debaixo do esquerdo. Kizara estava curvada com a parte superior do corpo perigosamente torcida para o lado, Raquel empurrando seu quadril para baixo para uma alavanca extra. Você é realmente flexível. Isso já deveria ter quebrado você ao meio. Cale-se! Kizara gritou. Ela não sabia o que era mais irritante, a dor de ser pega em um aperto que estava rasgando seu quadril e metade dos músculos de seu abdômen, ou o fato de que toda a arena estava tendo a melhor visão de sua calcinha traseiro que qualquer um dos pervertidos poderia ter perguntado: você está fazendo isso de propósito? Claro que sou! Raquel exultou. Já que é o único bem real que você tem, imaginei por que não ajudá-lo a exibi-lo. A cadela. Kizara levantou uma de suas pernas em um chute flexível sobre suas próprias costas que atingiu Raquel na parte de trás da cabeça. Finalmente livre, ela se distanciou e segurou sua barriga que estava dobrada quase até o limite. Deus, isso foi horrível. Ela estava sendo cada vez mais espancada desde que deixou o ringue, e aquele árbitro, anfitrião, o que quer que fosse, não estava fazendo nada para impor suas próprias regras quando se tratava de seu discípulo. O cabelo de Raquel em sua cabeça abaixada cobria seus olhos, aparentemente mais irritada por ter sido chutada do que qualquer outra coisa. Tudo bem. Acho que é hora do final então. Concordo. É a freia da Chad Alliance. O que ela pensa que está fazendo? As regras eram muito claras antes da luta começar. O locutor regular do torneio gritou para o benefício do público. Caminhando no chão de terra do palco do Oeste Selvagem, Freya caminhou com determinação para a luta contra o solo luchadora.
Não que ela fosse tão adversa a um segundo oponente, mas Raquel estava se perguntando o que a usuária de Bojutsu de pele escura pensava que ela estava fazendo. Eu acho que você não se importa em ser desclassificado, Raquel disse, de pé com uma mão em seu quadril inclinado enquanto media sua distância. No momento, ela ficou entre Kisara, que estava se recuperando, e Freya, que estava completamente fresca. Você está tentando me colocar em um grande golpe antes de ser expulso da partida. Freya simplesmente ficou no lugar com a postura de seu bastão definida para ela lutar. Na verdade, acho que não. Portanto, você deve parar sua postura e se preparar. Não acho que ser tão vistosa funcionará muito bem contra mim. Raquel riu e jogou o cabelo para trás. Sabe, estamos muito longe de onde os lutadores não legais deveriam ficar. Bem, tecnicamente, se você quiser quebrar a maneira como todo o palco pode ser dividido se você estender as coisas para fora do ringue, ainda estou no canto da nossa equipe, disse Freya, deixando claro que ela não faria isso. Tal coisa como voltar a ficar à margem. Interessante. A voz de Diego Carlo ressoou lá de cima. E como você chegou a essa conclusão, garotinha? Freya se ressentiu da observação da garotinha. Ela tinha 19 anos. Muito obrigado, mas o agradeceu com uma resposta de qualquer maneira, um pequeno sorriso no rosto. Porque eu me perguntei, que desculpa meu amigo ninja idiota daria? 20x. Legal, Tebaio. Naruto comentou com um movimento vitorioso de seu braço. Kanami-chan disse que eu era um amigo. Levantando a mão para um high five, foi retribuído pelo porta-bandeira Matsui. Bom trabalho, comandante Uzumaki. Matsui cantou, agitando a bandeira do grupo com orgulho. Realmente, ele estava apenas procurando por qualquer desculpa para exibir a bandeira. Ela também te chamou de idiota, Naruto, com Hayato apontou, não tão sutilmente, tentando atrapalhar o desfile do garoto. Foi divertido assistir Naruto executar o gambito da expressão emocional. Ele era apenas um barril de pólvora de sentimentos intensos, o tempo todo. A maioria das pessoas ficaria irritada com algo assim. Naruto apenas se virou e ergueu os ombros. E idiota era uma das 5 coisas que ele estava acostumado a ser chamado pelas pessoas, e era de longe a coisa mais inofensiva dessa lista. Karate-bum me chamou de coisas piores no café da manhã esta manhã. Você não, Karate-bum? Em vez de responder à pergunta de Naruto, ele estava ocupado na porta da varanda com uma pequena mulher loira usando um vestido de uma perna muito revelador. E aquelas armas que ela tinha com ela? Ela notou Naruto olhando para ela e deu-lhe uma piscadela maliciosa antes de escoltar Sakaki para fora da sala. Aquela senhora não era a guarda-líder que eles conheceram no dia em que chegaram à ilha? Aquele que lhes contou sobre as defesas e guardas do lugar? Corando, Naruto abriu a boca para falar sobre o que estava acontecendo, mas a Pachai agarrou o topo de sua cabeça entre o polegar e o dedo indicador para lentamente virar a cabeça de volta para a luta acontecendo no ringue. Olhando para o gigante de um homem e seu sorriso feliz, a paranoia de Naruto levantou sua cabeça mais uma vez e ele percebeu que eles provavelmente estavam por dentro do que estava acontecendo e o queriam fora disso. Uma conspiração envolvendo os mestres. A curiosidade provavelmente o mataria neste caso. Naruto olhou para os restantes membros de nível inferior da Shade Alliance que vieram para o apoio, Shiratori, Mizunuma e Matsui, que até pararam de agitar sua bandeira. Os 3 apenas voltaram para a luta como se fossem bons adolescentes silenciosos. Naruto queria ser intrometido, mas ele queria animar seus amigos. Isso, e ele não queria voltar aos dias em que levaria uma surra dos mestres por enfiar o nariz onde não devia. 20x. Takeda não está mais animado para entrar no ringue. Ele estava ansioso por um desejo de raiva e vingança por seus amigos. Ele treinou o máximo que pôde para acompanhar Naruto e Kenichi, para acompanhar pessoas como Mil, para encontrar uma maneira de ficar com eles contra pessoas como os membros do Yumi. Agora ele estava enfrentando um deles, e não apenas qualquer membro. Aparentemente ele estava sendo treinado por um dos 10 mestres mais poderosos que o grupo Pai Yami tinha em seu nome. Tudo bem então. Aquele meu treinador demônio não pode dizer nada, já que foi para isso que pedi a ele para me treinar. Acho que estou levando você para as contagens, disse Takeda, desabotoando a parte de cima do uniforme escolar que ele havia usado para a Ilha do Desespero. Para seu crédito, qualquer que seja o treinamento que ele estava fazendo com James Shiba, ele cortou como um diamante. Conta para quê? Ethan perguntou, até que avistou o dispositivo de restrição que Takeda usava por baixo de suas roupas para treinar. Bem, isso é interessante. Este homem derrotou 3 daqueles membros gigantes da Mongólia Bufu com aquele tipo de coisa horrível o segurando? É o inferno que é.
Mas quando Shiba-sensei descobriu que eu estava vindo para cá, ele me deu a chave, disse Takeda, tirando o dispositivo de aparência torturante. Quando caiu no ringue, parecia que um grande peso havia sido tirado de seus ombros, porque provavelmente tinha sido. Ó cara, isso é muito melhor. Agora vamos ver como você lida comigo. Até mesmo Naruto, que se concentrou fortemente no equilíbrio e no trabalho de pés, ficou de queixo caído quando viu o quanto Takeda ficou mais rápido quando começou a se mover pelo ringue. Foi por causa de sua distância na varanda que ele conseguiu acompanhar os olhos. Se ele estivesse no ringue enfrentando Takeda, ele teria um período de adaptação infernal tentando entrar em sintonia com o trabalho de pés do boxeador. Eu não vou deixar você dar o primeiro golpe. Takeda exclamou quando finalmente fez sua abordagem de ataque. Não posso deixá-lo fazer o que fez com Thor. Tenho que ter cuidado com a defesa dele. Se Iten utilizasse seus braços, a luta terminaria. Takeda não tinha absolutamente nenhum talento para nada além de socos. Seu underground boxing, que ele aprendeu com James Shiba, destinava-se totalmente a nada além das mãos a serem usadas para causar dano, enquanto as pernas e o resto do corpo destinavam-se a colocá-lo em qualquer posição necessária para obtê-lo. Iten sentiu a parte superior de seu corpo se mover o suficiente para simplesmente bloquear os golpes de Takeda, que quase deu um passo para trás para manter o equilíbrio. Para gerar esse tipo de força com nada mais do que um soco, já vi boxeadores profissionais que não têm esse tipo de talento. Iten pensou quando um soco pesado passou por ele, 3 outros mais curtos acertando sua guarda enquanto isso. Isso foi bom. Iten poderia aguentar o dia todo, desde que evitasse os maiores. Eventualmente, ele analisaria o que precisava para neutralizar as habilidades de Takeda. Seu corpo era grosso o suficiente para suportar um pouco de batida nesse meio tempo. A regra fundamental do boxe era nunca permanecer diretamente na frente de um inimigo se você pudesse evitar. Sempre encontre um ângulo vantajoso para você que o tire do campo principal de visão e reação do oponente. Takeda dançou passando pela frente de Iten várias vezes enquanto tentava uma abertura com seus jabs para tentar desferir um golpe mais final. Isso foi completamente bom para tentar confundir alguém. O que ele não esperava era o quão rápido Iten poderia ir de 0 a 60, por assim dizer. Uma passagem particular da frente de Iten, quase sem tempo suficiente para durar um segundo, resultou em uma chance de virar a maré. Com um único passo à frente, Iten liderou com um de seus ombros largos e se chocou com toda a sua força e peso corporal direto em Takeda, postura do javali. O representante americano do Yumi investiu contra o boxeador japonês e o acertou diretamente no canto, prendendo-o ali. Ótimo. Foi o seu próprio canto para arrancar, e eu sem parceiro para marcar. Um soco forte de Ita que Takeda bloqueou foi forte o suficiente para fazer metade de seu corpo virar a corda superior, embora seus pés permanecessem no lugar. Mesmo bloqueado, o soco ainda o abalou. Takeda deu uma volta completa de seu estado desequilibrado, braço erguido para trás e punho disparando para frente no rosto de Iten, Ultra Bolo Punch. Ele disse em inglês, conforme ensinado por seu mestre. Iten se esquivou do soco, suas mãos pressionadas juntas em uma postura de faca dupla, seus dedos apontados diretamente para seu corpo, postura da cobra. O sangue manchou as pontas dos dedos depois que ele empurrou as mãos para frente, mas ele não havia atravessado o corpo de Takeda. Tendo recuado para o outro canto, Takeda sorriu apesar da dor que sentia da ferida aberta na lateral de seu corpo que tentou cobrir. Eu mal me esquivei disso, ele pensou consigo mesmo, sentindo seu sangue quente correndo pelos dedos de sua mão com fita adesiva. Isso é algum poder que você tem aí. Meu mestre me ensinou meus pontos fortes, Ita admitiu humildemente, mostrando grande reverência por seu mestre, mas eu acho que entendo mais sobre como você se move. Da próxima vez que eu tentar um ataque como esse, espere que acerte. Não duvido, pensou Takeda. Essas pessoas de Yumi eram realmente outra coisa. Nenhuma vez Ita entrou em pânico ou parecia estar perdido durante o ataque prolongado de Takeda. Um aparente corte no ringue fez com que o pé de Iten criasse um buraco quando ele pisou nele, atrapalhando seu equilíbrio no meio de sua esquiva. O quê? Ele jurou que podia ouvir algum tipo de cacarejar vitorioso vindo debaixo do ringue, mas essa era a menor de suas preocupações no momento. Aqui vamos nós! Takeda gritou, com um brilho nos olhos ao perceber que tinha chance de acertar um golpe matador. Jidon Shou, Alto Rida. Iten estava bloqueando os socos mais fracos com os quais ele foi bombardeado, escolhendo se esquivar apenas daqueles que ele poderia dizer que tinham poder real. Ele não teria um luxo tão fácil com este.
No meio de sua tentativa de combinação, Takeda parecia não mudar nada além de sua parte superior do corpo quando acertou um soco direto nas defesas de Ethan que ele não conseguiu cronometrar ou antecipar. Um soco de truque atingiu-o em cheio no corpo com força suficiente para seus olhos saltarem quando ele foi derrubado. Takeda acerta um golpe forte. Que soco! Alguém poderia realmente ler o fluxo daquele soco, ou sou apenas eu que estava perdido quando ele o lançou? Claramente não desde que atingiu Ethan com força total. Takeda se arrastou em seus pés, sorrindo maliciosamente enquanto sacudia a mão que havia feito contato. Tenho que agradecer assistir Kenichiko em sua luta com o eremita por aquele o tiro final que ele acertou para encerrar aquela luta tumultuada. Um Mubyoshi, um ataque sem ritmo convencional. Esse é o sonho molhado de um boxeador. Como eu poderia não criar minha própria versão? James Shiba não lhe ensinou isso. Foi uma mudança toda dele, com uma boa parte da ajuda de amigos, é claro. E derrubou o rolo compressor de Yumi. Takeda se virou e gritou para as arquibancadas de onde ele estava assistindo outras lutas não muito tempo atrás. Ele apontou o punho para Naruto, uma mensagem silenciosa de que o veria na rodada final. Naruto apenas acenou com a cabeça e bateu com o próprio punho no peito. Certo. Ele levaria aquela revanche o dia todo. Afinal, os dois tiveram acesso a ambos os braços desta vez. Provavelmente seria muito divertido. Muita diversão violenta, dolorosa, movida a testosterona, estilo quem é o macho alfa. Ele ainda tinha que passar primeiro por Castor e Pollux, e falando em quem, Ethan se levantou, chamando a atenção de Takeda mais uma vez. O grande adolescente respirou fundo e tirou a máscara do rosto que sua irmã o obrigou a usar. Isso estava atrapalhando. Voltando-se para Takeda, o lutador de cabelos brancos viu que havia dado a Ethan um corte feio na lateral do rosto, perto do olho direito. Apesar do sangue escorrendo pelo rosto, ele não piscou. Esse cara. Takeda pensou, levantando os punhos. Ele deu esse tipo de tiro e ainda está pronto para ir? Bem desse jeito. Isso foi desconcertante. Eu disse à minha irmã que essa máscara só iria atrapalhar, disse Ethan, jogando o pedaço de pano fora. É perigoso lutar com qualquer tipo de roupa ou equipamento com o qual você não está acostumado, mas ela insistiu. Agora eu posso ver e respirar melhor. Os olhos de Takeda se arregalaram e ele enrijeceu os músculos em antecipação à continuação da batalha. Ethan travou seu próprio ataque mais uma vez, colocando Takeda de volta na defensiva. Seus ataques eram mais claros agora, mais ferozes do que antes, se isso fosse possível. Cada vez que Takeda tentava contra-atacar e retaliar, Ethan de alguma forma evitava o golpe, movendo seu corpo como um chicote fora do caminho do perigo. Seus socos estavam se tornando mais exóticos na forma como ele os aplicava. Ainda assim, Takeda não tinha ideia de qual estilo de luta ele estava usando. Ele nunca tinha lidado com nada parecido. Ethan correu para ele, pronto para desferir um soco no corpo. Takeda notou o indicador ligeiramente estendido e os nós dos dedos do meio assustadoramente. Esse é o tipo de soco que você mira em um ponto para matar. Tentar ajustar seu movimento de bloqueio cruzado para parar o soco não funcionaria. Então Takeda estendeu os braços para longe do corpo no momento em que o soco de Ethan passou por baixo de sua guarda. Ele conseguiu parar o ataque parando-o no cotovelo interno de Ethan. A euforia percorreu o corpo de Takeda com sucesso, até que ele rapidamente perdeu a sensação no braço esquerdo. Da última vez que isso aconteceu, ele perdeu a chance de uma carreira profissional no boxe. Tendo tal coisa acontecido com ele uma vez antes, nunca houve tanto terror em seu coração do que naquele momento. Ele mal me tocou e eu não consigo sentir nada. E com esse tipo de vantagem mental, bem como a vantagem física do braço esquerdo inútil de Takeda, o soco subsequente de Ita acertou com força sangrenta. 20x. Embora ela nunca admitisse isso em voz alta, Raquel sabia que chegar a Freya com o cajado desta última como um fator na luta era uma proposta difícil. Ela era muito habilidosa com isso. Isso a deixou para focar seu ataque em Kisara por sua vez, o que foi notavelmente mais fácil. Você sabe, não lutar com os braços apenas torna você realmente fácil de agarrar, comentou Raquel, segurando Kisara em um Nelson completo, mantendo o corpo do lutador de taekwondo entre o dela e Freya. Eu me pergunto quanto tempo seu pescoço pode lidar com isso. Me morda, disse Kisara, inclinando a cabeça para o lado e expondo o rosto de Raquel para um golpe certeiro com a ponta do cajado de Freya. Foi um golpe superficial que a atingiu na bochecha, mas foi o suficiente para Kisara se libertar com força.
Ela estava sendo manipulada, mas lembrou-se de ter visto Mil lutar contra aquela garota Ino e como ela se moveu para evitar ser tocada. Mova-se suavemente, como uma pena. Kisara deu um salto para trás sobre Raquel enquanto Freya se movia para finalizar a atordoada luchadora. Boas jogadas, Raquel disse baixinho, avançando chutando Freya na cabeça enquanto ela avançava, antecipando seu ataque com o cajado. Usando o impulso do chute, ela se virou e pegou Kisara no ar atrás de suas coxas para derrubá-la no chão. Eles parecem um pouco rígidos para o seu tipo de corpo. Os movimentos da Dairiko não funcionaram. Kisara se perguntou depois de gritar de dor do contra-ataque habilidoso de Raquel. Deus, ela era forte. Ela a pegou no ar e a fez pagar por tentar tal coisa. Tem que haver alguma maneira de derrotar essa garota, Freya pensou consigo mesma, ignorando o chute que ela levou para continuar atacando Raquel enquanto ela se afastava de uma Kisara tossindo. Ela usa tantos movimentos desnecessários em seu corpo. Movimentos para torná-los vistosos. Então, como ela os fazia funcionar? O tipo de talento necessário para lutar do jeito que ela lutou e ainda vencer dois adversários de seu calibre, era isso que Yumi era? Kisara se recuperou, estremecendo com o olho enquanto tentava chutar as pernas de Raquel por baixo dela, mas ela saltou no ar e pousou no toldo de um salão antigo. Isso é ruim para você. Se eu atacar de cima aqui, você não poderá evitá-lo. Lucha livre é incomparável no ar. Realmente agora? Freya perguntou, correndo para a posição elevada de Castor antes de surpreendê-la com seu próximo movimento. Usando seu cajado como um salto com vara, ela se lançou no ar rapidamente no toldo, balançando seu cajado sobre ele. Kugatashi Ryugoki, Tofu, 5 técnicas definitivas do estilo Kugatashi, Tofu. O balanço destruiu todo o toldo em que Raquel estava. Como ela não estava preparada para pular dele, ela dificilmente conseguiu pousar com segurança no chão embaixo dele. Que movimento! Isso poderia ter sido um problema sério se tivesse me atingido. Enquanto ela refletia sobre o quão perto ela chegou de ser esmagada, ela notou Kisara e correu para ela com um olhar zangado. Algo estava diferente, porém, diferente o suficiente para pegá-la desprevenida quando Kisara girou no último segundo antes de alcançá-la e atacou com um chute lateral rígido e direto que a jogou de volta pelas portas do salão e entrou no interior. GRR. Raquel abaixou os braços para bloquear seu corpo e tentou em vão manter a frente de sua roupa fechada depois que as botas de bico de aço de Kisara abriram. Isso quase funcionou. Que diabos! Paradas na entrada em frente às portas de vai-vem, Kisara e Freya entraram juntas. Kisara, Freya disse, o que você acabou de fazer? Olhando para seu ex-líder em confusão, Kisara não tinha ideia do que ela estava se referindo. Eu chutei Freya Nei. Você sabe, o jeito que eu tenho tentado lutar por muito tempo. Não, isso não era o mesmo. Algo sobre isso parecia mais natural do que os movimentos que você estava tentando usar antes de eu vir para cá. Kisara cruzou os braços sobre o peito pensando, bem, depois de tudo o que aconteceu no ringue, percebi que precisava de uma nova abordagem, então você sabe como eu estava usando os movimentos da Dairiko para tentar obter uma vantagem sobre você quando lutamos. Vaca leiteira, neste caso, sendo Furinji 1000, Frey estava ciente do apelido pouco lisonjeiro que Kisara havia dado à garota. Sim. Eles não funcionaram aqui, admitiu Kisara, e ser derrubado de costas e pescoço tentando uma das melhores manobras aéreas de 1000 foi o despertar que ela precisava. Ela estava certa. Eu não estava fazendo isso. Tão bem quanto Dairiko teria. Você está dizendo que o que eu acabei de experimentar era realmente muito melhor. Melhorar? Se ela tivesse um pouco mais de prática com esse tipo de movimento, ela teria chutado a guarda de Raquel, e pela expressão no rosto da garota mascarada ela sabia disso também. O que quer que você esteja fazendo, continue tentando, Frey aconselhou para o bem de ambos. Ao olhar ao redor do salão, ela teve que balançar a cabeça para a natureza ridícula que deveria ter sido necessária para equipá-lo totalmente com um bar, mesas, cadeiras e copos e garrafas vazias por todo o lugar. Ela tinha certeza de que as garrafas atrás do bar estavam cheias de álcool de verdade. Estamos fora do ringue há algum tempo. Ela não deve ser tão forte. Raquel apenas riu e pulou no bar, nem um pouco modesta em permitir que sua blusa rasgada caísse aberta enquanto ela disparava sobre as mesas para eles. Em sua surpresa, Freya puxou seu cajado e jogou uma garrafa de uma mesa em seu rosto. Raquel simplesmente desviou e se lançou contra os dois com uma cotovelada e um chute simultâneos. Quando ambos os ataques foram bloqueados respectivamente com uma das pernas de Kisara e o bastão de Freya,
Ela se contorceu violentamente no ar e espancou as duas garotas com tiros de seus braços e pernas. Raquel Crash. Freya foi derrubada por algumas mesas antes de balançar a cabeça e voltar a se levantar. Essa foi uma manobra bastante imprudente, mas funcionou para ela. Kisara deslizou no chão até bater na parede. Com um silvo particularmente desagradável de gato, ela recebeu o impacto e rolou para trás até que seus pés estivessem contra ele. Empurrando com suas pernas poderosas, ela se lançou, liderando com as mãos em vez dos pés. Um soco? Dela. Nenhum soco. Kisara arranhou seu rosto, cortando sua máscara. Isso é uma piada. Ela pode não saber o que era, mas não era uma piada. Foi uma distração. Kisara atacou com uma série de chutes fortes e rápidos direcionados ao corpo de Raquel, Mikio Pushagi. Com cada chute que ela acertava, ela o fazia verbalizando Nia em vez de um grito convencional de artes marciais. Os dois se separaram após a barragem e Kisara começou a se mover como se estivesse engatinhando. Freya viu isso e observou com algo parecido com admiração. Sequete, ela disse para si mesma em confusão antes de raciocinar e entender. Um gato. É isso que é. Raquel perguntou, encontrando-se realmente fazendo um grande esforço agora. Ela estava tendo um avanço no meio de uma luta? Porque, por mais estranho que fosse, estava funcionando muito bem. Por que eles estão voltando? Aproveitando a chance de entrar novamente no conflito, Freya plantou a ponta de seu cajado no chão e deu um chute de duas pernas em Raquel que ela se esquivou e evitou, passando direto por ela. Ela quer chegar nas minhas costas. A razão pela qual ela não fez aquela troca foi porque Freya se jogou no chute forte o suficiente para sair do alcance de Raquel. Raquel não queria nada de Kisara no momento até descobrir se a ruiva tinha virado a peruca ou inventado algo brilhante para resolver um problema, então ela manteve sua atenção em Freya, mas a defesa dela é muito difícil. Muito bom! A garota de pele escura deu um golpe no corpo de Raquel apenas para errar e acabar com a garota em suas costas. Sabendo que Raquel ia tentar uma chave de cintura, ela girou seu cajado e o enfiou de volta debaixo de sua axila, empurrando o lutador para trás antes de sorrir e plantar a ponta de sua frente no chão. Não é tão fácil sem a multidão bombando seu ego, não é? Raquel soltou um suspiro ao ser presenteada com essa percepção. A multidão. Eles poderiam vê-la naquele salão? Por que eles construíram aquela coisa estúpida sem câmeras dentro? Ninguém poderia sequer vê-la em uma tela grande. Então qual era a questão? Seu momento de dúvida permitiu que Kisara corresse até a extremidade frontal do cajado e pulasse sobre Freya, virando uma vez e bruscamente enquanto trazia as pernas para baixo na cabeça de Castor, fazendo-o bater no chão de madeira com um estrondo retumbante. Do Manchichagi, chute de martelo duplo. Um tiro certeiro. Ela finalmente acertou um tiro certeiro naquela irritante luchadora. Levou tempo, esforço, avanço e muito embaraço, mas Kisara finalmente fez o que disse que faria. Ela chutou o inferno fora dela. Estava bem. Foi a coisa mais calmante e catártica que lhe aconteceu desde que chegou à ilha. Respirando pesadamente, ela afundou contra o bar do salão e tirou a boina, exausta com o quão duro ela teve que lutar. Aquele era apenas um daqueles caras. Uzumaki Shirahama tem pelo menos 10 pessoas assim que quer um pedaço deles? Com isso, as duas garotas se lembraram de que havia outra parte na batalha, uma que Frei havia deixado para Takeda. Espere. Seu irmão. Não havia tempo para considerar quaisquer resultados para esse cenário, porque eles ainda não estavam necessariamente concluídos. Os sons de madeira quebrando e se movendo os deixaram saber que Raquel estava de pé novamente. Ela parecia bastante abatida, mas parecia mais chateada do que magoada por uma grande margem. Você me tirou dos holofotes. Ninguém pode ver minhas habilidades agora. E daí? Os olhos de Raquel irradiavam nada além de pura aversão pelos dois. Meu mestre me disse para nunca lutar sem a presença de uma audiência. Então, se vocês dois não vão voltar para fora, eu vou ter que fazer vocês. Não vou. Kisara assumiu sua postura recém-improvisada para sua variante de taekwondo inspirada em gatos, enquanto Freya mantinha seu bastão pronto para continuar. Eu adoraria ver você tr. Kisara foi silenciada quando ela e Freya foram agarradas por seus rostos. Raquel garra. Pulando direto por cima do bar, Raquel o jogou contra a parede e as prateleiras atrás dele, acertando-os com a parte de trás de suas cabeças e deixando-os cair no chão. Ela soltou Freya, mas segurou Kisara, segurando-a por cima do ombro antes de pular do bar e jogá-la no chão.
Doeu tanto que Kisara não conseguia nem encontrar o ar no fundo de sua garganta para emitir um som. Não houve nenhum tempo de espera vistoso antes de Raquel deixá-la cair no chão. Tinha sido direto para baixo, tão rápido e com tanta força quanto ela poderia gerar. O que acabou de acontecer? Algo havia mudado com aquela garota. Não havia um pingo de postura inútil ou acréscimos desnecessários a qualquer movimento que ela fizesse. Ela tentou um movimento e os puniu com isso, ali mesmo. Foi como se um interruptor tivesse disparado. Segurando a nuca, Freya se levantou com a ajuda da barra e viu Kisara no chão, incapaz de se mover novamente. De repente, Raquel apareceu bem na cara dela. Preparada para um ataque surpresa, Freya agarrou as duas pontas de seu bastão e passou por cima da cabeça de Raquel, puxando para frente para tentar bater o rosto na superfície elevada. Raquel bloqueou apoiando os ombros enquanto o cajado descia. Ela era forte. Depois de parar o ataque rápido, Raquel estendeu a mão e agarrou a cabeça dela, puxando-a para debaixo do braço enquanto Raquel colocava sua sob a de Freya. Levantando-a do chão até que seus pés estivessem no ar, Raquel deixou cair seu próprio corpo, trazendo Freya de cabeça. Raquel Tickbuster. 20x. Naruto franziu a testa com a visão diante dele. Takeda estava caído no ringue sendo atendido por médicos junto com o Kitetor, e não conseguia ver Kisara ou Freya por alguns minutos. Eles pareciam estar mudando as coisas, então isso deixou com um bom pressentimento. Ita não tinha feito nada além de ficar na frente do salão e esperar. Para o esporte de espectador que a luta era, não havia realmente nada para ver para todo o público, então eles apenas sentaram em suas mãos esperando que a ação começasse mais uma vez. Lucha livre. O que quer que esse cara esteja usando, Naruto disse, tentando descobrir o que fazia Yumi funcionar. Acredito que seja Kalaripayattu Naruto-kun, disse a Kizami, uma arte marcial muito estranha da Índia. É interessante ver um garoto americano que a conhece a tal ponto que pode afetar os pontos de pressão. Pontos de pressão? Sim, a Kizami disse enquanto observava Kensei ir embora. Além da atenção médica convencional, eles precisariam de ajuda em um nível de ponto de pressão. A acupuntura de Kensei seria ideal para esse tipo de tratamento. Se você lutar contra essa pessoa, tome muito cuidado. Depois de assistir tudo o que tinha acabado de acontecer, Naruto não precisava saber disso. O cara também não parecia ser do tipo que se deixa abalar por brincadeiras, então nada mais do que provável viria dessa abordagem. A multidão começou a zumbir quando algo começou a acontecer em torno da configuração do salão. Raquel emergiu, sorrindo e andando sem ao menos mancar, apesar de parecer que estava em apuros. A parte superior de sua fantasia estava quase destruída e ela estava coberta de marcas de arranhões. Sob ambos os braços ela segurava Freya e Kisara. Eles explodiram em aplausos novamente. Não porque eles pudessem apenas adivinhar que movimento fantástico ela usará para vencer, mas porque seu peito estava exposto e ela não se importava em se cobrir. Em vez disso, Raquel jogou beijos e acenou para sua adorada audiência. Minhas desculpas, maestro Diego. Raquel gritou para o ponto mais alto da arena. Eu acabei com eles fora de vista, mas pelo menos fui rápido. E essa é a partida. O Team Zemini avança para a semifinal para enfrentar o Pancration Team. Ela venceu os dois? Naruto perguntou incrédulo, e ele não era o único que se sentia assim. Os membros menores da Shad Alliance ainda na caixa estavam fora de si. Sozinhos? Ao mesmo tempo. Ridículo. Não, é verdade, Nijima disse, assustando Naruto de como ele apareceu do nada. Eu não posso acreditar que pessoas assim existam. Naruto se virou para ele com uma carranca. E onde você estava quando as coisas ficaram difíceis, hein? Eu sei que você não pode lutar, mas ainda assim. Ele não achava que teria realmente se tornado escasso assim. Ele não se imaginava um general ou algo assim. Eu tentei. Pensou Nijima, lembrando-se de como tentou dar vantagem a Takeda durante sua luta com Ita. Se ele tivesse contado a Takeda sobre isso, o boxeador idiota nunca o deixaria fazer aquele movimento, mas mesmo dando a Takeda a chance de acertar um nocaute não funcionou. Fui eu quem deu a Freya brecha para ir e lutar com Kisara também. Talvez se ele soubesse contra o que eles estavam lutando desde o início, ele poderia ter pensado em uma estratégia vencedora. Talvez se a situação tivesse sido montada para uma luta mais convencional como as outras partidas do torneio. Talvez não importasse de qualquer maneira, porque algumas pessoas eram apenas artistas marciais talentosos. Naruto suspirou e olhou para Shiratori, Matsui e Mizunuma. Vamos lá,
Vamos ver todo mundo. Eles podem ter sido derrotados no final, mas estavam vivos, e ficariam mais fortes por causa disso. Ele saberia, já havia acontecido com ele várias vezes. Kisara já havia ficado mais forte. Ainda era uma visão amarga. Takeda e Kisara especialmente ficaram tão bons. Realmente estava em exibição quando não estava no primeiro round, só porque eles estavam à altura da ocasião quando estavam de costas contra a parede. Bem, se alguém sabia como dar uma palestra após uma derrota, esse alguém era Naruto. Se algum deles precisasse, ele estaria lá na enfermaria. E agora que a arena foi redefinida, é hora da próxima partida. Esperançosamente depois que ele terminou sua própria batalha, e não como um cadáver esfriando em uma laje também. Temos a primeira luta da rodada semifinal. O grupo sem nome de ninjas veio aqui por um motivo e apenas um motivo, um confronto até a morte com um membro em particular do time Ryozanpaku. Parece um barril de pólvora que só precisa de uma pequena faísca para explodir, então vamos lá. Equipe Ryozanpaku contra a equipe sem nome. Sem Kenichi ou Mil à vista. E aqui Naruto aceitou que ele estaria recebendo ajuda para chutar alguns traseiros ninjas. Todos os olhos se voltaram para Naruto na sacada. Ele já havia aceitado o fato de que teria que defender a reputação de Ryozanpaku como o mais forte, e ele estava bem com isso. Era tudo parte de seu sonho de mostrar que os ninjas podiam viver na luz, e se ele não estava disposto a se colocar no centro das atenções para provar isso, então ele era um fanfarrão de fala vazia que não conseguia nem manter sua própria palavra. Para ele mesmo. Bem, estou de pé, Naruto disse, pulando e balançando as pernas para fora e sorrindo enquanto pensava em algo engraçado. 3 contra 1. Acho que isso é karma para a última rodada, hein? Você está lutando contra ele sozinho? Nijima perguntou, agarrando Naruto pelas alças de sua mochila até encontrar suas mãos removidas delas. Isso é loucura. Você viu o que eles fizeram no primeiro round, e você viu o que aquele tal de Sai fez com aquele garoto da capoeira. Ele tinha sido violento, mas isso não iria atrapalhá-lo. Bem, eu não estou fugindo. Sem chance. Eu tenho algo que eles querem, ou seja, sua vida, então eu vou até o rosto deles e digo venha e pegue, ponto. Com isso, ele se afastou do camarote e percorreu os diversos corredores até chegar ao ringue. Ele sabia que haveria algo. Sempre havia alguma coisa. Ele apenas esperava que o que quer que fosse, ele teria alguém cuidando de suas costas sempre que ocorresse. Mas Kenichi e Mil nunca mais voltaram. Notável por sua ausência estava mais da metade do time sem nome, incluindo o próprio Sai. Bem, se isso não soasse suspeito. Mil-chan e Kenichi podem cuidar de si mesmos. Naruto repetiu isso dentro de sua cabeça como um mantra que ele precisava para evitar enlouquecer com preocupação raivosa. Permaneceu o fato, porém, que por enquanto ele estava indo para a briga sozinho. 20x. Outro lugar, fora do Coliseu, jardim próximo. Sai. Ouvindo o bramido raivoso de Kenichi, Sai abriu os olhos e deixou Mil sob a vigilância dos 4 membros que ele separou da equipe para garantir que ela ficasse onde estava. Eles a amarraram a um pilar de pedra enquanto ela tinha os braços e as pernas amarrados com zíperes. Eles não iriam se arriscar com ela. Kenichi, por outro lado. Pensei ter dito a você que atacar meus companheiros de equipe acabaria com a vida da garota, Sai disse calmamente, indicando os explosivos presos ao pilar ao redor de Mil. Nada mudou desde que deixei aquela mensagem em seu quarto. Para enfatizar isso, uma das mulheres da equipe ergueu o detonador, com o dedo logo acima do gatilho. Kenichi encarou Sai antes de ignorá-lo. Mil-san, eu não vou a lugar nenhum. Vou encontrar uma maneira de tirar você dessa, ele assegurou a ela, certificando-se de manter contato visual com ela enquanto falava. Eu vou. Você conhece seus termos, disse Sai, afastando-se de sua equipe e de seu refém, fazendo questão de passar o mais próximo possível de Kenichi. Sinta-se à vontade para ficar aqui se não quiser ver seu amigo morrer. Vou garantir que terminemos nossa missão. Mil queria dizer a Kenichi para garantir que Naruto sobrevivesse, para lutar e ajudá-lo. Mas ela sabia pelo olhar em seus olhos que ele não o faria. Era uma escolha impossível que ninguém poderia lhe dizer como fazer. Nenhum de vocês vai morrer, Kenichi rangeu entre os dentes, a testa franzida de raiva e pensou, Naruto vai vencer e você vai sair daí. Não há chance de ambas as coisas acontecerem, disse um dos 4 ninjas mascarados restantes. Se Naruto morrer, libertaremos seu amigo. Se Naruto sobreviver e vencer, nós a mataremos. Se você a valorizar o suficiente para perder tempo aqui, seria melhor matá-lo antes que chegasse a isso.
Vocês são horríveis. Moral não significa nada para nós. Tudo o que importa é nossa missão e nosso juramento. Essas são as únicas coisas que podemos manter como shinobi. Kenichi estreitou os olhos e pensou em Naruto e no que ele sabia agora ser o sonho de Naruto. Naruto quer mudar isso. Para tornar o seu modo de vida mais do que isso capaz de viver na luz. Isso pareceu surpreendê-los, pois eles se entreolharam como se pensassem em tal coisa. Outro deles finalmente se virou para Kenichi e falou: se isso é verdade, então ele realmente precisa morrer. É uma abominação do que deveríamos ser. Isso vai contra todas as tradições nas quais o clã foi baseado em a virada do século XX. As tradições que nos mantiveram vivos durante 2 guerras mundiais e progresso nuclear e militar. Às vezes as coisas precisam mudar para melhor. Isso não cabe a nenhum ninja decidir. O mesmo vale para manter todos vocês na escuridão. 20x. Naruto esqueceu o quão horrível era a sensação de estar sozinho. Ele já tinha bons amigos há tanto tempo que se tornou uma lembrança distante de como as coisas eram sombrias e patéticas antes. Todos os dias, tudo que ele tinha era se agarrar ao pensamento de como as coisas seriam muito melhores depois que ele terminasse a missão Ryuzanpaku e recebesse o que merecia como um ninja de verdade, mesmo que isso matasse, mesmo que ele nunca mais fosse o mesmo. Novamente. Mas agora ele estava feliz. Ele estava feliz porque tinha pessoas ao seu redor. Pessoas que queriam vê-lo ter sucesso, queriam ajudá-lo, pessoas que estavam animadas para realmente vê-lo e saber que ele estava indo bem. Pessoas que realmente se importavam se ele morresse em uma vala em algum lugar. Cara, foi difícil voltar aos velhos tempos, onde o único que poderia ajudá-lo era ele mesmo. A luz da arena do último túnel o atingiu bem nos olhos e o fez fechar os olhos quando ele saiu. E o que você sabe? Sai estava de volta. Apenas onde ele estava. Então agora era 4 contra 1. Lindo. Apenas um membro do time Ryuzanpaku está indo para o ringue para a próxima luta. Shirahama, Kenichi e Furinji Mil não foram encontrados em lugar nenhum. Honestamente, Naruto esperava por algum desentendimento de última hora quando ele estava descendo o último corredor para o ringue, mas isso aparentemente era pedir demais aos deuses do acaso e das circunstâncias. É o homem que o Tinameles está procurando. Mas, então tenho certeza que eles vão levar a luta como ela é. Claro que sim, porque era o melhor cenário fora de Naruto ser morto em qualquer uma das partidas anteriores. Para o inferno com isso. Se era assim que ia ser, Naruto andava como se não fosse um problema. Savageiro era seu melhor amigo quando a pressão aumentava. Rapaz, cadê a neta do discípulo mais forte do Superman invencível? Diego perguntou, notando como Naruto tentou agir de forma tão indiferente. Foi um bom esforço, mas a tensão de seus músculos, apesar de sua tentativa de andar com calma, era clara para qualquer lutador de seu nível ver. Foi o suficiente para enganar os espectadores sem talento. Poderia ter sido interessante. Você tinha mais 2 em seu time, sabe? Naruto abriu um olho para olhar para o luchador fácil de localizar de seu lugar alto no Coliseu. Seu sorriso ainda estava lá, e nem parecia que o rumo dos acontecimentos diminuiu sua diversão nas festividades. Com um sorriso no rosto, Naruto decidiu pelo menos trollar o público com uma história exagerada se ele estivesse prestes a entrar em um proverbial picador de madeira. Bem, quando um menino e uma menina realmente gostam um do outro, às vezes eles querem sair e passar algum tempo sozinho. E você me conhece, o bom e velho amigo que sou, eu disse que faria a próxima rodada enquanto eles. Asterisco rachadura, asterisco. Shiguridon, aquele garoto está tentando se matar. Naruto ouviu Kensei dizer com grande tensão. Naruto sentiu a maior parte da intenção de matar que ele já sentiu em sua vida da caixa de varanda de sua equipe e empalideceu ao ver Akizami, Makensei, Apachai e até mesmo Shigure fazendo o possível para impedir que o ancião saltasse e estrangulasse Naruto. Para obter informações sobre onde e como desta pequena história dele. Ei, ei, ei! Super-Homem invencível, não destrua minha arena! Diego gritou, batendo em um pilar ferozmente para ter certeza de que ele tinha a atenção de todos. Raquel e Ethan ficaram ao seu lado enquanto olhavam para o anel. Então, garoto, você quer revisar um pouco essa explicação? Ele realmente gostava daquele garoto. Apenas a ideia de dizer o que ele disse em voz alta exigia coragem. Grande dilatão que você não se importava em exibir para o mundo. Diga alto, diga com orgulho. E se você tiver algum problema com isso, venha e me cale. Era uma mentalidade de luxa, e Diego adorou.
Cara, se aquele garoto tivesse sido levado por Yami. Ainda assim, a oferta de Diego foi uma boa ideia para Naruto. Provavelmente foi o melhor. Naruto realmente não esperava tal reação vulcânica de Ayato, embora ele realmente devesse. O homem ficou furioso quando Naruto pegou Mil em uma armadilha. O que diabos ele faria com o pobre coitado que realmente chegou a algum lugar com ela romanticamente? Pobre Kenichi. De qualquer forma, era hora de Naruto vender uma atitude demoníaca. Tudo bem, aquele cara maluco do Kung Fu do primeiro round pegou Kenichi muito bem. E aquele cara Tanaka não ajudou muito, Naruto gritou, olhos fechados e mãos atrás do pescoço enquanto ele casualmente continuava sua marcha pelo caminho para o ringue. Então, como temos duas lutas restantes? Pensamos que eu poderia pegar esses palhaços sozinho e salvar as superestrelas para as finais, sabe? Sem hesitar, Naruto saltou para a plataforma que servia como ringue, e quando viu seus inimigos exatamente do lado oposto do palco, pela primeira vez desejou que uma das mudanças de arena de Diego ocorresse. Qualquer coisa era melhor do que 4 contra 1 em terreno plano. Vamos, seu filho da puta sorridente, me dê algo para trabalhar aqui. Ninja contra ninja parece ser o momento perfeito para quebrar este pequeno adendo ao anel que eu instalei. Pelo menos eu sei que eles serão ágeis o suficiente para torná-lo interessante. Um ruído chocalhante de pedra deslocando-se rompeu por baixo do anel quando ele começou a mudar. Vale a raha. Isso é Diego Quality. Os grandes quadrados de pedra que compunham o anel se separaram quando a base do anel dobrou para dentro, criando duas paredes, bloqueando a entrada. Os quadrados reais do ringue ainda eram elevados por pilares de aço, deixando os lutadores pendurados ao ar livre. Tenha cuidado agora. Ainda há água embaixo de você, mas é uma queda e tanto para chegar até ela. Mais uma obra-prima do maestro Diego. Agora lute. Naruto meditou preguiçosamente enquanto olhava por cima da borda e media a distância para baixo. Ok, isso foi melhor. Não muito, mas quer ele soubesse ou não, Diego deu a Naruto uma polegada, então era sua prerrogativa pegar uma milha. Com esse pensamento em mente, Naruto decidiu começar de forma beligerante com a tripulação mascarada. Se suas bundas pálidas e impassíveis estão salgadas, eu vou ter que ser sua tequila, disse Naruto, deslizando lentamente para sua postura primária de taijutsu. Então o que eu quero que todos vocês façam é polvilhar um pouco de sal em seus mãos, dê uma lambida e leve um soco de Uzumaki Naruto. Mas não tome muito, senão você pode acordar com meu pé na sua bunda e meu punho na sua boca. Foi fanfarronice, puro e simples. Nenhum dos companheiros de equipe de Sai estava comprando isso, não que isso teria mudado alguma coisa se eles tivessem. Diego tinha feito coisas para que Naruto realmente não pudesse escapar. Ele teve que lutar. Render-se para encerrar a rodada não faria nada para detê-los. A única coisa que os faria parar era um pulso plano dele. Sai olhou para seus companheiros de equipe mascarados antes de gesticular com a mão para Naruto. Realmente não há lugar para ele correr agora. Macho. Naruto se preparou mentalmente para uma situação difícil. Bem, às vezes, no final, você consegue o que pediu, afinal,